Boa noite a todos. Eu vou ler hoje do livro Pão Nosso, item 31, ditado por Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, com caridade. Todas as vossas coisas, como vocês, sejam sempre feitas com caridade. Paulo, Coríntios 16:14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os menos favorecidos, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve-se abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade ao falar e ao ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos, nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim que lhes sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublime, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento em sentido imediato, saibas que o Pai acompanha todos os filhos devotamente. Há pedras e espinhos, fixa-te em Jesus e passa. Tenhamos todos uma ótima reunião. Boa noite, sejamos bem-vindos a esta oportunidade bendita que temos, mais uma vez, de ouvir o Evangelho e sua explanação. Já tivemos a Rita fazendo para nós a leitura. Tivemos a Rita fazendo para nós a leitura. Eu sou a Sibéria, vou fazer as preces de abertura e o encerramento. Teremos o Evangelho, que será explanado pelo Paulo. Logo após o Evangelho, nós estaremos mais abastecidos com esse combustível maravilhoso do amor que o Evangelho nos passa. Então, teremos as vibrações, as quais serão conduzidas pela Rose. E após, então, teremos o relaxamento e a benesse do passe virtual. Quem vai conduzir para nós hoje será a Margarete. Então, amigos, convido a todos para elevarem o pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, a esses mentores abnegados que conosco compartilham a nossa reunião de hoje, os nossos amparadores e protetores espirituais, que junto a nós estão sempre nos amparando. Vamos juntos com Jesus, ao Pai Criador, assim dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Jesus, envolva-nos em tua luz. Graças te rendemos. Bom, boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos. É uma alegria, né, estar de novo aqui com vocês para o estudo do Evangelho do Cristo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15, que tem como título Fora da caridade não há salvação, e especificamente os itens 6 e 7, que falam sobre a necessidade da caridade segundo o apóstolo Paulo. Quando eu recebi a escala desse mês, da Cecília, eu estava justamente iniciando a releitura do livro Paulo e Estevão. Então, foi muito gratificante para mim falar sobre esse tema, né? Porque, como eu disse, estou relendo esse livro. É um livro maravilhoso, eu indico a vocês a leitura, porque o que a gente vai estudar aqui hoje é como assim a gente enxergar a pontinha do iceberg, né? E o livro ele traz toda aquela parte submersa, que é a parte maior, para a gente saber como Paulo, né, chegou na escrita dessas epístolas, dessa carta, por que ele escreveu, conta em detalhes, né, a transformação daquele Saulo orgulhoso, implacável perseguidor do Cristo, no apóstolo dos gentios, né? Paulo de Tarso, na transformação às portas de Damasco, de todo o seu sofrimento e toda a sua abnegação na causa do Cristo. Então, como nós não temos tempo para comentar o livro todo aqui, eu fico muito feliz nessa oportunidade de falar um pouquinho dessa parte, que é a primeira epístola que ele fez aos Coríntios. E a epístola fala assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transpor montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E, quando eu houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre delas, a mais excelente é a caridade. Isso está em Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. Então, o apóstolo Paulo nos deixa claro que entre as três virtudes, né, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Ou seja, ele nos esclarece que a caridade está acima da fé, pois a caridade está ao alcance de todos, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Mais do que isso, né, o apóstolo Paulo nos apresenta os caracteres da caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão, como sendo os valores mais preciosos que nós podemos conquistar. Ele também nos alerta
que é preciso, além de conquistá-los, colocar em prática tais valores, fazendo deles a nossa diretriz de vida, pois, como bem nos apresenta em sua epístola, eles estão ao alcance de todos. Em algumas traduções, nós encontramos, ao invés do termo caridade, a palavra amor. Inclusive naquela música da Legião Urbana que eu estava ouvindo agora há pouco, antes de começar o Evangelho, que é uma música muito bonita, chama Monte Castelo. Isso acontece, essa troca, né, de amor e caridade, acontece porque na versão original, o substantivo utilizado na epístola de Paulo é ágape, que significa amor. Amor fraterno, né, de irmão, afeição, boa vontade e benevolência. Mas que no hebraico também significa caritas, que é de caridade. E que diferença faz isso? Não faz diferença alguma, né? Porque a caridade é o amor em ação. Então vamos analisar aí as falas de Paulo, né? Algumas frases aí. A primeira é assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Então, aqui ele alerta a todos que propagam os ensinos divinos, sejam os espíritas, católicos, evangélicos, ou pregadores de qualquer crença religiosa, né, que fale de ensinos divinos, de que nada adianta ser belo nas palavras e pobre nas ações. Que somente pelo seu comportamento e da sua luta constante contra as imperfeições é que podemos passar aos nossos irmãos a verdadeira mensagem do amor do Cristo. Caso contrário, a palavra será como um sino que tine, né? Ou seja, fará muito barulho, chamará a atenção, mas não modificará os corações e as inteligências a que é direcionado. Depois ele diz assim: ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Esse é um outro alerta importante, né? É que o fato de se ter conhecimento espiritual não faz do ser um indivíduo caridoso. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, ele se diz agradecido a Deus por haver escondido os mistérios divinos dos sábios e os revelado aos simples, se referindo ao sentimento e à fé nos ensinamentos espirituais. Aqui nós podemos trazer para o nosso dia a dia, né, dentro da doutrina espírita, a questão da mediunidade, né, e do entendimento das leis do universo. Isso nos dá, sim, uma maior responsabilidade frente à vida. E, de posse disso, nós devemos, né, nós que somos detentores disso, modificar a nossa conduta e buscar a humildade. Porque o fato de ter isso não nos faz melhor do que ninguém, só aumenta a nossa responsabilidade. Mas como a Rita bem colocou na leitura que ela fez inicial, é importante refletirmos que a caridade mencionada por Paulo não é a esmola, nem mesmo só a caridade material, pois ele ressalta, né, que e quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, isso nos faz refletir sobre os gestos que nós praticamos, né? Não obstante a importância da ajuda material, se ela não vier acompanhada e, por que não dizer, carregada de amor, não se trata de caridade. Pode ser solidariedade, um ato de humanidade, piedade, compaixão, mas definitivamente não é caridade. Outro ponto, né, não menos importante, é quando ele nos diz assim: a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida dos seus interesses. Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça,
mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Nesse momento, ele quer nos mostrar o lado indulgente da caridade, onde a nossa conduta deve estar pautada na humildade, livre de julgamentos e, acima de tudo, repleta de paciência, para que quando nos depararmos com situações de irmãos desesperados, revoltados, inconformados com a sua situação, nós possamos aceitar esse nosso irmão, compreendendo que ele, assim como nós, é um espírito com imperfeições morais e que possivelmente ele carece de conhecimentos que lhe fortaleçam a sua fé na justiça e na misericórdia divina. Para finalizar, nós vamos analisar a frase que é título desse capítulo, né? Fora da caridade não há salvação. Vamos começar analisando um comentário do Chico Xavier. O Chico disse assim, se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Então, o Chico nos deixa claro que a caridade não está ligada à fé e muito menos a qualquer religião. O que também nós podemos ver no Evangelho de Paulo, né? E o Chico termina a sua frase dizendo que fora do amor não há salvação. Quando Jesus foi provocado pelos fariseus e perguntado por um doutor da lei, mestre, qual o maior mandamento? Jesus respondeu assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tem, diz o segundo, semelhante a esse. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está em Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Pois bem, quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, né? A fim de ajudar ao invés de acusar ou de servir. É necessário trazer o coração sobre a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, que somos filhos do mesmo Pai. Então, a pergunta é, qual o maior entrave para que nós possamos fazer da caridade o nosso padrão de vida? Infelizmente, ainda é o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que são considerados as principais chagas da humanidade, justamente por serem antagônicos à caridade. Portanto, tenhamos em mente que nós somente conseguiremos praticar a caridade, né, a verdadeira caridade, com naturalidade, quando nós nos livrarmos desses vícios, do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Mas isso requer uma luta constante. Trata-se do orai e vigiai. A perseverança é a palavra-chave. A humildade para reconhecer nossas falhas é o caminho. E a reforma íntima, o grande objetivo a ser perseguido. Paulo, o convertido de Damasco, nos deixou essas lições em seus manuscritos, mas, acima de tudo, em seus exemplos. Ele, mais do que ninguém, teve que lutar contra o orgulho de Saulo, que significa aquele que foi muito desejado, o que foi pedido insistentemente, ou seja, sinônimo de grandeza, para dar lugar a Paulo, que significa pequeno. Que nós possamos, aí, através das nossas lutas e das nossas conquistas diárias, nos tornar mais humildes, mais fraternos, mais humanos. Enfim, que a caridade possa fazer parte integrante das nossas vidas, pois essa é a vontade do nosso Pai. Uma boa assistência a todos e que o Mestre Jesus e a espiritualidade amiga esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Ainda sobre o impacto, a beleza desse evangelho tão maravilhoso,
Paulo sempre é muito bom, sempre faz muito bem para a gente, que fique essa ideia tão boa de que possamos fazer a caridade por palavras, por pensamentos, por nossas obras, do jeito que a gente puder, do jeito que a gente conseguir. Então, vamos começar a fazer a nossa caridade hoje através das nossas vibrações. Então, vamos nos sentar comodamente, fechar os nossos olhos e, primeiramente, vamos preencher a nossa mente, o nosso coração de muita luz e pedir a Deus, a Jesus e aos nossos bons espíritos que nos acompanham nessa tarefa, eles nos auxiliem para que possamos alcançar os nossos irmãos com amor, com paz e com esperança. Então, vibremos muita luz, uma luz forte, uma luz vibrante, poderosa, que em feixes luminosos se espalham por uma distância infinita. Que essa luz envolva o nosso planeta, auxiliando em sua evolução, essa evolução espiritual, evolução material, cuidando das nossas florestas, dos nossos rios, dos nossos mares, dos nossos animais, do ar que respiramos, da nossa vida, enfim. Vibremos por todos os governantes de todos os países, inclusive vamos vibrar pelo nosso presidente, pelas autoridades de todos os estados dessa nossa nação tão privilegiada. Vibremos saúde física, saúde espiritual para todos nós e para toda e qualquer pessoa dos mais diferentes e distantes locais deste mundo abençoado por Deus. Vibremos muita luz, força, coragem pelos que enfrentam diariamente a dor e o sofrimento, nos hospitais, nas casas de saúde, nas clínicas, nos seus próprios lares. Que a luz da paz, da harmonia, do entendimento, da presença de Deus caminhe por todas as ruas, bairros, vilas, cidades e penetre nos lares, nas dependências prisionais, nos locais onde haja o vício, levando a fé, a compreensão de que tudo pode ser diferente, pode ser melhor. Vibremos pelas casas de amparo coletivo, para adultos, para idosos, para crianças, para jovens, que sejam amparados e protegidos. Vibremos agora pelo nosso lar. Vamos permitir que essa luz poderosa penetre em todas as suas dependências e envolvam nossos entes queridos nessas energias poderosas de fortalecimento e reerguimento. Vamos vibrar por nossos parentes mais próximos e mais distantes. Vamos vibrar também por nossos vizinhos, por nossos amigos, às vezes tão próximos quanto os nossos próprios familiares. Vibremos pelas casas de oração de qualquer denominação que venham a cumprir os ensinamentos que Jesus nos deixou, especialmente por nossa casa, por seus trabalhadores e frequentadores. Vibremos pelos nomes colocados no caderno virtual e pelos tantos outros nomes que temos em nossa lista particular. Que todos recebam a bênção de Deus, nosso Pai,
especialmente aqueles que partiram para o mundo espiritual mais recentemente, que sejam acolhidos e confortados. Vibremos pela água que colocamos para fluidificar e também por uma situação que gostaríamos de ver resolvida ou melhorada. E, finalmente, vibremos por nós mesmos. Vibremos muita paz, bom senso, muita alegria, bom humor, esperança. Que possamos ser os fiéis portadores das mensagens de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Ainda com os olhos fechados, vamos iniciar o nosso relaxamento físico e mental. Alinhe seu corpo, a sua coluna, vá fazendo os ajustes necessários para que você fique mais confortável. Agora, perceba os sons da sua respiração. Perceba o ar entrando e saindo, inspirando profundamente e expirando lentamente. Isso. Faça de maneira bem gentil, inspirando profundamente e expirando lentamente. Comece tomando consciência de todo o seu corpo, dos seus pés, das suas pernas, do seu quadril, da sua coluna, e vai relaxando. Vamos inspirando profundamente e expirando lentamente. Tome consciência do seu abdômen, do seu peito, dos seus braços, das suas mãos. Sinta-se leve. Tome consciência da região da sua nuca, do seu pescoço, das suas expressões faciais. Deixe-se relaxar. Sinta a vida que pulsa em cada pequenina célula do teu corpo. Deixe teu corpo mergulhar num mar de tranquilidade, de paz, de muita paz. Imagine-se iluminado, como se fosse uma luz, um sol, irradiando alegria e contentamento para todos os lados. Sinta-se revigorado e leve, cada vez mais leve. Relaxe e vá soltando, vá se livrando de todas as suas tensões, preocupações, incertezas, angústias. Relaxe, sinta-se saudável, confiante. Sinta a vida fluindo por todo o seu ser. Sinta seu corpo leve e relaxado. Perceba seus sentimentos mais claros, mais harmonizados. Vá fazendo as pazes com você mesmo. Permita-se, você pode, você é capaz. Permita-se sentir tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que lhe faz bem, tudo aquilo que lhe traz paz. Sinta-se em paz. Agora, mentalize você todo preenchido por paz, por vida, por saúde, por confiança, por amor e por fé, tendo a certeza de que você nunca está sozinho. Agora, vá voltando, percebendo o ambiente à sua volta e permitindo que todas essas sensações de paz, de tranquilidade e confiança
lhe acompanhe em todos os momentos do seu dia a dia. Envolvidos por essa paz e tranquilidade, rogamos para que a espiritualidade superior, nesse instante, possa ministrar o passe a cada um de nós. Muita luz. Graças a Deus. E assim, agraciados que estamos com as benesses benditas do Mestre Jesus, vamos agradecendo por essa oportunidade bendita que tivemos. Agradecendo a Jesus, a esses amparadores espirituais, seus mensageiros, que conosco compartilharam desta nossa reunião e que possamos ser cada vez mais fortificados, a fim de que possamos distribuir todas as benesses hoje adquiridas a todos aqueles que conosco compartilham o caminho. Jesus, rendemos-vos graças por tudo quanto recebemos e que conosco permaneça sempre. E que a nossa semana seja uma semana de muita luz, de muita paz e alegria. Que assim seja. Amigos, boa noite e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Boa semana. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.